Olá! Nos vídeos anteriores, estudamos a determinação da massa molar dos polímeros. Como vimos, elas são determinadas por meio de tratamentos estatísticos. Experimentalmente, a determinação da massa molar utiliza métodos variados que implicam inicialmente na solubilização do polímero. Vamos estudar agora quais fatores são importantes no processo de solubilização de um polímero. Bem, uma vez colocado no solvente, os polímeros dissolvem-se em vários passos. Inicialmente, nós temos que pensar que a solubilização envolve o fato do solvente conseguir, entre aspas, molhar o polímero, ou seja, deve haver a difusão do solvente pelo polímero, deve haver um inchaço. Então, nós podemos dizer que a solubilização de um polímero vai ser um processo físico, reversível e que não altera a estrutura química da cadeia polimérica. Como eu já disse, a primeira etapa desses dois estágios é a difusão das moléculas do solvente através do polímero e que vai tentar fazê-lo inchar, formando uma estrutura do tipo gel, né? Essa etapa não vai acontecer se por acaso as estruturas do polímero e do solvente forem muito diferentes. Se existir uma alta densidade de ligações cruzadas no polímero e se as interações polímero-polímero forem mais fortes que as interações polímero-solvente. Bem, a segunda etapa seria a maior entrada do solvente, levando à desintegração desse gel inchado que foi formado no primeiro estágio. Como consequência, nós temos a formação de uma solução verdadeira. Esta etapa poderá ser prejudicada, mas não necessariamente inviabilizada, se no polímero nós tivermos presentes estrutura com cristalinidade, ligações de hidrogênio entre duas cadeias poliméricas e ligações cruzadas, mesmo que em baixas concentrações. O trabalho corriqueiro, cotidiano com preparo e soluções de polímero em laboratório pode levar a observações de alguns comportamentos que podem ser sistematizados em algumas pequenas regras. É óbvio que são regras gerais e que podem admitir exceções. Bem, a primeira regra que nós temos que lembrar é que para se haver solubilização, deve existir uma semelhança química e estrutural entre o polímero e o solvente. Tem uma regra bem geral que diz semelhante dissolve semelhante. Para um dado par polímero-solvente, a solubilidade é acrescida com o aumento da temperatura. Ou nós podemos dizer que ela também pode ser acrescida com a diminuição da massa molecular da cadeia polimérica. Outra regrinha básica é que polímeros termoplásticos altamente cristalinos apresentam solubilidade somente se a temperatura de trabalho for próxima ou maior que a temperatura de fusão da estrutura cristalina, que TM. O efeito do tipo de cadeia na solubilização. Os termoplásticos são materiais poliméricos de cadeias lineares ou ramificadas. Isso permite sua solubilização em solventes apropriados. Por outro lado, se nós tivermos a cristalinidade desses materiais, nós teremos o processo de solubilização dificultado. Não quer dizer que seria impedido completamente. A solubilização para os termoplásticos semicristalinos apolares vai ocorrer somente a temperaturas próximas à temperatura de fusão, chamado de TM. Esse é o caso do polietileno, que é solúvel em xileno somente numa temperatura acima de 70 graus. Para termoplásticos semicristalinos polares, podem ocorrer interações específicas entre o solvente e o polímero, que vai facilitar a solubilização. Exemplo disso são os nylons, que apesar da alta cristalinidade, são solúveis em ácido fórmico à temperatura ambiente.
No caso de elastômeros vulcanizados, temos cadeias com baixa densidade de ligações cruzadas. Essas ligações cruzadas vão impedir que a solubilização atinja o segundo estágio, permitindo apenas o inchamento que ocorre no primeiro estágio da solubilização. Finalmente, os termofixos, que possuem cadeias com alta densidade de ligações cruzadas, não sofrem nenhum tipo de solubilização, sendo considerados praticamente inertes. Quando nós pensamos em solubilização de polímeros, nós temos que pensar na termodinâmica de soluções. Ora, para qualquer processo, nós temos que ΔG deve ser menor que zero. Ora, considerando que a temperatura é sempre positiva, uma vez que estamos trabalhando com a temperatura em Kelvin, e que a entropia num processo de solubilização também é sempre positivo, por causa do aumento da mobilidade conformacional da cadeia, logo nós teremos que isso positivo e isso positivo vai resultar aqui numa multiplicação negativa. Então, o valor da magnitude da entalpia da solução vai determinar o valor da energia livre de Gibbs. Ou seja, se isso daqui é um valor, essa T vezes ΔS é um valor positivo, então isso aqui é negativo. A única chance de ΔG ser negativo é ou ΔH é menor que zero, ou ΔH é da mesma magnitude que TΔS. Ainda considerando as variáveis termodinâmicas, nós vamos dizer que ΔH da mistura vai ser igual ao volume da mistura multiplicado por ΔE. Ora, ΔE1 aqui é o que nós chamamos de densidade de energia coesiva. A razão ΔE sobre V1 seria a densidade de energia coesiva, que daria origem a σ1, σ2, que nós consideramos como parâmetro de solubilidade. Ainda nessa expressão aqui, nós temos φ1 e φ2, que corresponde à fração volumétrica do meu polímero. Então, ΔE dividido por V dá origem aos parâmetros de solubilidade. Reorganizando essa expressão aqui de cima, nós podemos dizer que ΔH da mistura vai ser igual ao volume da mistura, o parâmetro de solubilidade 1 menos o parâmetro de solubilidade 2 elevado ao quadrado, vezes φ1 vezes φ2. Ora, como nós já dissemos anteriormente, a densidade de energia coesiva é a energia necessária para remover uma molécula da sua vizinhança, vencendo forças atrativas. Para o cálculo de ΔE, nós devemos considerar o ΔH de vaporização da minha substância. Ora, σ1, então vai ser dado ΔH de vaporização menos RT dividido por V elevado ao quadrado. Para um solvente, esse σ1, o parâmetro de solubilidade, pode ser calculado diretamente a partir do ΔH de vaporização. Se nós tivermos que o parâmetro de solubilidade do solvente é igual ao parâmetro de solubilidade do polímero, que é σ2, então o ΔH da mistura é igual a zero. Nesse caso, se σ1 e σ2 possuem a mesma magnitude, a solubilização vai ser governada apenas por efeitos entrópicos. Logo, prever a solubilidade para um sistema significa escolher polímeros e solventes com parâmetros de solubilidade similares. A densidade de energia coesiva pode ser calculada a partir de constantes de atração de grupos polares. Essa constante de atração, ela dá origem a uma constante conhecida como G, que é baseada em estudos com compostos de baixa massa molar e que consideram as forças intermoleculares atuantes. Então, o cálculo do parâmetro de solubilidade vai depender da densidade do meu polímero, da somatória das contribuições correspondentes a cada um dos grupos polares, dos grupos presentes na cadeia polimérica, dividido pela massa molar do método. Posteriormente a isso, nós temos temos valores tabelados para os parâmetros de solubilidade do solvente, que nós chamamos de σ1,
e dos polímeros, que nós chamamos de sigma 2. Esses valores podem ser consultados em livros e tabelas de handbooks.